A questão principal, a gente, como é um filme, é um documentário de impacto, ou seja, ele se presta, ou ele se coloca no lugar de ser um instrumento para impactar pessoas e fazer as pessoas pensarem, se conscientizarem a respeito da questão do lixo, né? É claro que a gente está falando de histórias, o filtro que a gente pegou foi aí atrás de artistas, designers, gente que cria a partir do lixo, para a gente, primeiro, ele tem um ingrediente inspiracional mesmo, né? Eu queria me inspirar nessas pessoas que a gente foi atrás, né? Eu não citei aqui a Maíra Endo, mas a Maíra fez toda a pesquisa, levantou 186 nomes, 186 personagens, indo atrás, conhecendo. A gente ficou com vontade de fazer muito mais do que os 7 que a gente fez, né? Mas a ideia é a gente poder ter um olhar um pouco mais propositivo e positivo sobre o processo de reutilização criativa, né? E, como pano de fundo, a gente tem toda uma discussão sobre política nacional de resíduos, sobre todas as questões que estão nessa política, como a dos lixões, a questão dos catadores, da logística reversa. E também a gente quis não só apresentar a problemática, mas entender hoje, o que a gente tem de solucionática, como diria o Dada Maravilha. Qual seria a solucionática para a gente tentar superar essa questão que é muito difícil, que é a dos resíduos sólidos. E foi aí que a gente foi atrás desse conceito de economia circular, de lixo zero, desperdício zero, resíduo zero, para a gente, e também muito focado na questão da educação ambiental como um grande elemento de transformação, né? E eu acho que esse é o gancho que eu queria pegar para apresentar para vocês aqui. Estamos aqui com Patrícia, que é professora da Universidade Federal do ABC, Patrícia Maria de Jesus, que está aqui conosco. Ela participa do filme, é uma das entrevistadas. Ela trouxe uma perspectiva. Eu queria fazer um filme sobre a cidade, né? Porque a gente que produz o lixo, a gente gera lixo, mas a cidade é um lugar que fica que o lixo fica impregnado, né? Esse território que ele fica, vamos dizer assim, tomado pelo lixo. E eu comecei uma conversa com a Patrícia, foi a primeira entrevistada que eu comecei a explorar um pouco esse assunto da cidade, e é por ali que ela começa, né? Mas eu vou passar a palavra para a Patrícia, ela vai fazer as primeiras considerações dela, depois eu passo para o Eric, e vocês podem ir participando aqui, a gente vai arrumar um jeito de acolher a participação de vocês, tá? Patrícia, muito obrigado demais por você ter vindo aqui, obrigado demais por ter participado do filme, ter dado essa contribuição imensa para o filme. Então, passo a palavra para a Patrícia. Boa noite para todo mundo que nos assistem. Boa noite, Leonardo, Eric, a Bianca e toda a equipe. Agradeço demais, de verdade, para fazer essa conversa e mais ainda para participar do filme, né? Professor universitário dificilmente tem esse tipo de inserção, né? Dificilmente consegue dialogar nesse nível, apesar da importância dos temas, né, que são tratados pelo filme. Então, de verdade, eu agradeço muito pela oportunidade. E, curiosamente, eu sou uma professora, quem me conhece sabe, sou uma professora que dialoga sempre com cinema, com audiovisual, seja o gênero documentário ou o gênero ficção, né? É uma linguagem que me fascina bastante, que me seduz muito, e essa sedução, invariavelmente, ela passa pela minha prática profissional. Eu sou geógrafa de formação, então eu não tenho nenhuma formação técnica, nenhuma formação teórica sobre nada né, da elaboração de um filme, da produção, da edição, nada disso, mas o produto
sempre me provoca. E a partir do que o produto me provoca, eu tento também provocar os meus estudantes. Então, eu atendi o pedido do Leonardo para falar especificamente sobre como, o que nós podemos fazer com os instrumentos e com as estratégias que nós temos em mãos a partir do filme, não é? E não para debater o conteúdo do filme, que nós acabamos de assistir, e o conteúdo me parece absolutamente didático, né? Tá muito claro a proposta do filme. E daí, mas se quiser falar mal, pode também, tá? Não vou falar mal. Eu vou dizer uma coisa aqui que não estava no script, mas tomara que você goste. Nós não combinamos isso, mas eu vou dizer. Antes ainda, quero falar da proposta do filme, que ela me parece de saída, assim, a proposta do filme e o projeto que vem junto com o filme, não é? Esse projeto que é pensar a transformação da cultura do lixo. Primeiro, eu acho, Leonardo, eu não sei se foi uma ideia genuinamente sua, mas o que eu quero dizer é que me parece, de saída, absolutamente generosa, altruísta e ambiciosa. Vou mais além, é ambicioso, é muito ambicioso, não é? Um cineasta se propor a falar do lixo. Claro, outras pessoas já fizeram isso, bem ou mal, né? Não é esse o mérito, mas o mérito é que você não está pensando apenas o filme, né? Você não se propõe apenas o produto documentário. E aí, desse ponto de vista, o que eu vou dizer que nós não combinamos é que eu acho que o filme ele se antecipa, sabe? O filme e o projeto ele se antecipa no sentido de antever as possíveis críticas que possam ser dirigidas ao filme. Do que eu estou falando? Nós vamos assistir o filme, vamos gostar ou não vamos gostar, e vamos dizer, sim, é um documentário interessante, mas o que eu posso fazer a partir disso? E o filme e o projeto, e você e a tua equipe, já têm as respostas. Já têm as respostas, e elas são respostas múltiplas. Isso me fascinou muito, e isso me interessa também como professora, né? Como professora da universidade, trabalhando com jovens. Por que eu estou falando isso? Porque, então, o documentário, eu vou dizer, ele é o primeiro produto, ele é uma introdução. Eu entendi assim, ele é uma introdução, ele é um início de conversa, ele é um preâmbulo de uma série de ações que vocês estão pensando. Então, assim, e essa série de ações também são múltiplas nos seus formatos, nos seus modelos, não é? Nos seus públicos, nas suas plataformas. Então, é um projeto que é multimeios, multiplataformas e multiestratégico. Se a gente olhar para cada um dos 7 personagens, né, designers, artesãos, ativistas, estilistas, músicos, né, todo o pessoal com quem você conversou, todos esses interlocutores, então assim é múltiplo, ele já nasce múltiplo, não é? E aí a proposta então de a partir do documentário produzir uma série de outros produtos, né? Vou citar aqui alguns que nós já conversamos e eu li algumas coisas. Então, vai ter produção de mini documentário, um documentário vai derivar em outros documentários, podcasts, matérias jornalísticas, debates, artigos, o videoclipe, né, da trilha sonora original do filme, composta pelo Cauê, que é belíssima, né? Aparece no final do filme, e eu gosto muito do final do filme, né, porque eu acho que o final do filme e os créditos têm muito para nos ensinar, né? Tem muita coisa para ser investigada, para ser compreendida, que nos ajudam, inclusive, a interpretar tudo que veio antes. Então, eu acho que o momento do final do filme não é o momento de levantar para ir embora, né, para buscar água, para ir ao banheiro. Então, eu gosto muito disso. Gosto demais, o Eric mostrou para nós aqui o Lambi Lambi, eu gosto demais da ideia do Lambi Lambi. Gosto demais, porque todos os outros produtos, com toda a importância que eles têm, serão produtos, em grande medida, audiovisuais, certo? E o Lambi Lambi não. O Lambi Lambi ele se propõe a comunicar, não é uma comunicação visual em movimento pela cidade em que nós estamos em movimento, né? Gosto demais do tema das cidades, me interessa, e eu acho que o tema da cidade, quem nós somos na cidade, o que nós fazemos na cidade, que cidade é essa, esse debate também está perpassado pelo filme, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta, né? Então, eu gosto muito da ideia do Lambi Lambi, eu não tenho ideia, não imagino
quantos você vai rodar, né? Que equipe é essa que vai colar, onde vai colar, mas assim, de verdade, eu quero ver nem sei o plural de lambi-lambi, na cidade de São Paulo, e não sei também se a proposta é rodar em outras cidades, mas eu queria ver isso na escala do você praça, eu acho graça, você prédio, eu acho tédio, sabe? Quem mora, né, na cidade de São Paulo sabe do que eu estou falando. E eu acho que isso tem uma potência. Tem uma potência porque nós estamos, como eu vou dizer, nós estamos inseridos para falar da cidade de São Paulo. O filme também não fala só da cidade de São Paulo. Isso também é bastante interessante. Quer dizer, nós estamos na região metropolitana e por isso a gente tem de uma forma muito mais expressiva, o problema se escancara de uma forma muito mais expressiva, mas esse problema ele não está circunscrito à região metropolitana. Mas aqui na região metropolitana eu acho que a gente tem muita potência, né? Muita potência para fazer muitas coisas a partir do filme, né? Então isso para dizer por que eu gosto muito do lambi-lambi. Acho também que o filme, voltando para o tema das cidades, nós falávamos aqui também nos bastidores, que é a pergunta fundamental, né, para quem se interessa por esse tema, que para onde vai o seu lixo, né? E aí também acho que o filme não é a proposta do filme e na verdade acho que é uma tarefa nossa, não é? Que é de compreender essa questão, que é a questão do lixo, dos resíduos e da gestão dos resíduos, compreender isso além e aquém do momento do descarte, não é? Então, assim, se nós não compreendermos minimamente, com responsabilidade, né, e com boa vontade, o que acontece antes do descarte, antes de virar lixo, do que quer que seja, né? Estou falando aqui de uma infinidade de mercadorias, e se nós não compreendermos minimamente o que acontece depois desse descarte, tem um problema aí. E o problema que tem é só a gente andar pela cidade, olhar pela janela, em São Paulo ou em qualquer outra cidade do país, né? Então, assim, se não compreender qual é a escala da cidade, o que significa viver na cidade, o que significa o modo de vida urbano, não é? Assim, o modo de vida urbano, em cada um dos personagens tratados pelo filme, ele aparece de uma forma, não é? O que a Vicenta Perrota conta a respeito do descarte dos resíduos de tecido na região do Brás, né? Aquilo tem uma potência que precisa ser investigada assim, de uma maneira muito sensível. O que eu quero dizer? O descarte ele é um momento de uma cadeia muito complexa, mas muito complexa mesmo, não é? O descarte. Então, assim, o que tem antes do descarte? O que é a cidade? Que obra que é essa? De que magnitude? Né? Então, assim, se eu não compreender o que são os recursos hídricos, se eu não compreender a qualidade do solo e da água, se eu não compreender onde é que eu estou na cidade, qual é o meu bairro, qual é a história do meu bairro, qual é a relação de pertencimento ou de estranhamento que eu tenho com esse lugar, sabe? Aquilo que eu falo no filme, não tem como ser, eu não tenho como desenvolver uma consciência, não tenho como desenvolver um senso crítico, eu não tenho elementos para olhar de uma maneira sensível para o lixo depois que ele desaparece, não é? E é isso que acontece. Porque o lixo desaparece no momento em que eu descarto, seja nos recipientes num edifício, ou seja no portão da minha casa, esse lixo desaparece, e isso é ainda mais problemático em cidades grandes, porque quanto maior a cidade, mais longe esse lixo é descartado, certo? E aí ele fica invisível. E se ele fica invisível, é óbvio, é triste, né? Infelizmente é assim, mas se o lixo fica invisível para mim, é óbvio que eu não me implico na solução. E eu não me implico na solução exatamente porque eu não me implico no problema. Eu não compreendo que eu faço parte do problema, certo? E daí eu acho que a gente tem um problema filosófico, vamos dizer assim. Ou seja, eu não compreendo aquilo que eu não conheço. Isso serve para o descarte de resíduos sólidos e para qualquer coisa na nossa vida. Eu não compreendo aquilo que eu não conheço. Então, eu preciso conhecer. Eu preciso
preciso reconhecer que eu faço parte do problema para pensar em algum tipo de solução, em algum caminho possível. Então, eu acho que, desse ponto de vista, o filme, para mim, ele é um caminho, né? Ele é um caminho, ele é uma estrada, e esse caminho ele não é linear, ele não tem uma linha de chegada, né? São vários caminhos possíveis, e aí eu quero falar, ainda nesse meu primeiro turno de fala, eu quero falar de alguns caminhos que eu percorro, não sendo uma especialista do tema, nem do descarte, e menos ainda do audiovisual, né? Como eu disse. Mas, ainda assim, dialogo bastante com isso na minha prática profissional. Então, eu quero falar aqui, e para aqueles que nos assistem, né, imagino que o público seja bastante diverso, quero falar um pouquinho da extensão universitária, né, do que é a extensão universitária, e citar 3 projetos, dois que eu participei, que já foram concluídos, e um que justamente vem em boa hora nessa interlocução. Assim, o que Descartes está se propondo a fazer, exatamente o que eu me propus a fazer lá na universidade, nesse novo projeto, que só está faltando ser submetido, né? Esperarmos o próximo edital para a proposta ser submetida. Então, um primeiro projeto de extensão que eu participei e que une as duas, esses 2 grandes temas, assim, que é o audiovisual e que é a temática ambiental, né? E a temática ambiental, ela é absolutamente ampla, de novo, né? Falar do lixo não é falar apenas do lixo, apenas do resíduo, tem uma série de coisas implicadas aí. Então, um primeiro projeto, muitos dos que nos assistem conhecem, a Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. Então, a Mostra Ecofalante também se propõe ir e dialogar com as escolas de ensino fundamental e médio, né, com o ensino básico, mas também com as universidades. Então, nós acolhemos, a Universidade Federal do ABC acolheu a Mostra Ecofalante, ofertando uma disciplina em caráter especial no meu curso. O meu curso na Universidade Federal do ABC é o bacharelado em Planejamento Territorial. Então, nós oferecemos a disciplina em caráter especial e, ao mesmo tempo, então, a disciplina para os nossos alunos e, ao mesmo tempo, paralelamente, concomitantemente, um curso de extensão para o público externo, não é? Para o público externo, quem está passando na rua, os funcionários da universidade, quem quisesse, né, quem quis, pôde participar desse projeto, e que nada mais era do que assistir, durante 3 meses, assistir 12 filmes pré-selecionados por mim e outras 3 colegas professoras que compuseram o projeto. Assistir esses filmes, nós pré-selecionamos 12 filmes, e, vamos dizer assim, selecionamos a partir de alguns eixos temáticos e chamávamos professores nossos, da nossa universidade, especialistas, direta ou indiretamente, de algum tema, e também outros pesquisadores, né, universitários. E esse é o caráter mais importante da extensão universitária, vou explicar um pouquinho melhor, que primeiro, ele é interdisciplinar, né? Interdisciplinar. Não só os estudantes que se interessam pelo projeto são estudantes de vários cursos, de variados cursos da filosofia, da política pública, da economia, das relações internacionais, do próprio planejamento, né? Não tem nenhum pré-requisito para um projeto de extensão, para fazer parte de um projeto de extensão, e também os profissionais de diversos cursos com diversas formações. Por que eu quero chamar a atenção para a importância da extensão universitária? Porque dentro da universidade é quando o ensino e a pesquisa encontram a extensão universitária, né? São 3 pilares, esses 3 pilares são diretrizes da Universidade Pública Brasileira, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, quem está nos assistindo não tem dúvidas do que é o ensino e do que é a pesquisa, mas pode ter dúvida do que é a extensão. Então, a extensão ela vem compor esse triângulo, né? E para fora da universidade é quando a universidade encontra a comunidade externa, é quando a universidade encontra a sociedade para fora dos seus muros, certo? E isso acontece de variadas formas. Trocando em miúdos, é quando o aluno sai da sala de aula. Né? Nós entendemos que a formação formar o aluno não é formar apenas um leitor de textos acadêmicos, como nós conversamos, mas é formar também telespectador,
é formar também um cidadão crítico, é formar profissionais, sim, mas formar profissionais socialmente implicados com as suas práticas. Porque se um estudante ingressa numa universidade interessado em um diploma, em um exercício profissional e em um salário, veja, isso é muito pouco para o Brasil que a gente está vendo para fora da janela. Então, assim, se nós tivermos todos, né, diz o poeta, vamos precisar de todo mundo. Por enquanto, nós não temos todo mundo, mas, assim, se nós estivermos todos implicados, a partir da nossa prática profissional, em melhorar, né, a nossa universidade, o nosso entorno, a nossa comunidade, a comunidade externa de uma universidade ou de qualquer outra, tem alguma coisa falhando, né, no projeto pedagógico dessa universidade. Tá? Eu acho que o documentário tem um desafio parecido também, porque ele historicamente ele está muito restrito a públicos, né? Nichos específicos, né? E que hoje, com toda a condição que a gente tem, eu acho que a gente quis colocar isso em prática também com a campanha de impacto, que é o documentário e a tese do seu público também, exatamente, né? Que eu acho que é mais ou menos esse desafio que você está colocando, né? Não, eu vou deixar você terminar, então, só para a gente também não quero me alongar muito, por favor, me ajude a controlar o tempo. Então, a extensão universitária ela é interessante por isso, porque ela vai para fora da universidade e ela vai encontrar diversos formatos, modelos, propostas, públicos, organizações, parceria com organizações, com empresas, com outras universidades, com cineastas, serviços de saúde, cultura, dança, arte, cineclube, usina de reciclagem, enfim. É possível fazer de uma série de jeitos. Um outro projeto que eu quero comentar, que também foi concluído, nós chamamos de Videopost. Por que nós chamamos de Videopost? Porque o projeto de extensão anterior ao Videopost era Radiopost. O que era Radiopost? Era um programa de rádio, uma web rádio, né, usando toda a tecnologia, a ilha de edição da própria universidade, em que as notícias eram pautadas pelas pessoas de determinadas favelas e comunidades na região do ABC Paulista, que é onde está a universidade. Mas, ali naquela virada de 2015, 2016, e quando surgem não YouTube, mas surgem os YouTubers, né? Nós entendemos que tinha uma potência ali muito grande com o público jovem. Então, nós entendemos que tínhamos que transformar a Radiopost, né, a Radiopost, de uma rádio comunitária, para o Videopost. Então, a proposta foram oficinas de roteiro, de edição, de captação e de gravação. Eu acho que essa coisa de alfabetizar as pessoas para o audiovisual é muito importante também, né? Eu estou envolvido com um programa de TV no canal Futura que fala muito disso, Idade Mídia, né? Que fala um pouquinho disso aí. Mas vou deixar você encerrar, se você puder encerrar rapidinho para passar aqui, para a gente poder... Já estou indo, de verdade. E daí, como eu disse, né, a extensão universitária ela vai conversar com quem tiver que conversar para dar conta do seu projeto. Então, nós não temos um curso de jornalismo. Então, os pesquisadores jornalistas, estudantes, pesquisadores jornalistas que vieram dar a formação de edição, de gravação, captação, etc., foram de outras universidades e os produtos foram 3 videoreportagens pautados por eles, e aí eles foram fazer a captação das suas imagens, foram procurar os seus interlocutores, eles próprios prepararam o roteiro, mas, quer dizer, a mínima técnica, a mínima noção técnica não é tão simples, né? Não é tão mas hoje está muito mais acessível também, né? Muito mais acessível, né? E conseguimos fazer coisas incríveis com o celular, né? Com o celular. Sensacional. E aí, para terminar, esse projeto que eu disse que eu acabei de escrever, né? E que eu acho que é um diálogo que pode se estabelecer bastante fecundo, né? Entre o que eu estou propondo e o que Descartes está propondo. Quem tá assistindo vai dizer, isso aí está com cara de marmelada, mas não é. Que é Cine, Texto e Prosa. É esse o nome do projeto. Cine, Texto e Prosa tem um objetivo simples, que é de exibição de documentários, não ficção, exibição de documentários para, dessa vez,
não dentro da universidade, não dentro do laboratório, do auditório da universidade, mas lá na periferia, mas lá em uma comunidade específica, né? Então, dentro de um centro cultural, no Grajaú, na periferia sul paulistana, cine, texto e prosa. A gente quer fazer um ciclo, né? Um ciclo de debates. Eu espero que o descarte esteja... Então, acho que vai estar. Se você topar ser o debatedor quando o descarte for o filme da vez. Total. Né? Porque Já é isso, topei. a gente quer essa interlocução com o produtor do filme, com o diretor do filme, com os personagens do filme, com um especialista do tema, de um dos temas, né? São vários temas, com um ativista, né? Com um morador de lá, com a dona de casa, a caixa do supermercado, o motorista, porque não apenas o descarte, mas qualquer tema, né? O feminismo, o machismo, o racismo, qualquer tema, se não encontrar a massa, não é? Se não chegar no cobrador, no motorista, a caixa do supermercado, a nossa tia velha, não é? Nós não conseguimos dar o recado. Né? Então, por isso me interessa muito que seja multimeio, multiplataforma e multiestratégia, né? E que seja para fora da universidade. Né? A universidade ela tem esse papel. Quer dizer, via a extensão universitária, nós recebemos a demanda de fora, mas também nós vamos atrás da demanda. Né? Nós vamos atrás da demanda. Então, para finalizar esse primeiro turno, do ponto de vista do currículo, lá na Universidade Federal da ABC, no nosso curso de Ciências Humanas, o tema do lixo, o tema da gestão dos resíduos sólidos, ele aparece mesmo que nós não queiramos, porque há duas disciplinas, Território e Sociedade e Desenvolvimento e Sustentabilidade, que ela está no currículo de todos os alunos. Não interessa se ele quer ser diplomata no Itamaraty, ele vai passar por esse tema. Não interessa se ele é filósofo, ele vai passar por esse tema. E assim por diante. E no nosso curso, Bacharelado em Planejamento Territorial, também nós temos disciplinas específicas, de novo, com essa ideia de formar um profissional para fora, né? Para tentar resolver os problemas que são externos a nós. Eu vou parar por aqui para a gente continuar. Obrigado, Patrícia. Aí, bom, tem várias coisas para comentar aqui, mas eu já quero passar a bola para o Eric. É bom, acho que a Patrícia falou dessa coisa do caminho, né? É bom, pessoal, é bom a gente falar que o caminho, o processo de construção do filme, ele passou por vários tipos de pesquisa, que vai desde a pesquisa de como eu enxergo o meu lixo e vou atrás dele, mas por vários outros processos. E um desses processos foi eu ter a felicidade de ter pego uma carona, quase que uma carona. A gente decidiu fazer essa viagem meio sem planejamento. Os recicleiros, o Eric e o Rafael, que provavelmente vai estar em um outro debate desses aqui, que a gente está promovendo uma série desses debates, eles estavam fazendo uma política de gestão de resíduos em Jericoacoara, que é um dos grandes paraísos ecológicos do Brasil, turísticos e tal. E eu fui tentar conhecer o que é isso, e isso virou, para mim, uma parte muito importante no filme, porque a gente consegue concretizar. Eu acho que, assim, o gancho que eu quero deixar para você assim como a Patrícia está falando da universidade como plataforma, acho que o ensino como uma plataforma para transformar a cultura do lixo, a matéria-prima de vocês é política, né? É mexer com como que a política, desde o cidadão participar do processo político até uma cidade, né, um município resolver implementar um sistema, até um país desenvolver uma política nacional de resíduos sólidos e um plano nacional. Então, eu queria te dar esse gancho, não necessariamente você precisa falar dele, mas esse gancho da importância da política nessa transformação, né, da cultura do lixo. Bom, primeiro, muito boa noite. Valeu. Leozinho, valeu. Uma baita honra estar aqui, sentado ao seu lado. O Léo, antes de tudo, é um grande amigo e eu admiro demais o trabalho. Não quero ser aqui o puxa-saco da história, mas eu fiquei impressionado com o resultado do filme.
está belíssimo. Eu acho que ele é provocativo e ele traz uma série de elementos. Eu vim tentando, ao longo da minha jornada no filme, anotar um monte de frases que mexeram muito comigo ali e que eu acho que conectam a gente diretamente com a questão. Então, parabéns. Como a Patrícia falou, é uma conduta muito arrojada de você se colocar nessa posição e colocar o seu talento à disposição de um tema como esse. Acho que isso, naturalmente, você como cineasta já é um empreendedor de impacto, né? Você está produzindo cultura, está produzindo reflexão, e agora, falando dessa causa, você recebe ali, então, a sua medalha de empreendedor de impacto, e aí a gente está junto nessa história, olhando para o lixo. Eu também não sou um técnico formado, não sou gestor ambiental, não sou engenheiro ambiental, eu sou formado em administração de empresas aqui pela PUC, nosso vizinho, com muito orgulho, e sou, antes de tudo, um indignado com a história do lixo. Sou, desde moleque, um indignado com essa forma como a gente enxerga as coisas e como a gente destrói o ambiente onde a gente está, pelo nosso consumo, pela nossa atitude. E eu acho que o tema desse debate de hoje ele é maravilhoso porque ele é a substância de tudo que envolve essa cena que a gente enxerga quando a gente olha pela janela em qualquer canto do Brasil. É a transformação da cultura do lixo, porque a gente foi aculturado dessa forma. A sociedade, de uma maneira geral, se acostumou em ver e entender que a prática em relação ao lixo, ela é a prática da invisibilidade, né? A gente está ali com a função meio de fazer desaparecer o lixo da nossa frente, né? A gente se acostumou com isso, a gente se acostumou em fechar tudo, na melhor das hipóteses, dentro de um saco preto, e aí a hora que a gente põe para fora de casa, ela simplesmente desaparece dos nossos olhos, mas é um objeto, é uma matéria-prima, é uma coisa que tem um potencial econômico enorme, mas tem também um potencial de impacto negativo no meio ambiente gigantesco. Então eu acho que, assistindo o filme, a gente desperta a curiosidade para várias formas de enxergar aquela matéria-prima, de enxergar aquela riqueza. São verdadeiros heróis ali que estão trabalhando para despertar a nossa consciência, para despertar uma visão diferente sobre o negócio. E eu aqui, como um dos empreendedores, um dos fundadores da Recicleiros, né, só aquele cara junto com o Rafael que fomos responsáveis pela centelha dessa iniciativa do que é hoje a ONG, mas a gente trabalha, na verdade, formando um exército que tenta despertar a visão internamente de quem colabora com a gente. A gente está aqui com a Giana também, que é uma pessoa que se dedica diariamente ao trabalho ali na Recicleiros também, você trazendo esse olhar para a causa. E a gente foi olhar para realmente onde está o problema, né? A Recicleiros está muito preocupado em trabalhar com a causa e está muito preocupado em dar a dimensão que esse problema precisa. Então, é uma coisa que, enquanto a gente está falando aqui, são milhões e milhões de toneladas de resíduos sendo gerados o tempo todo. Lixo nasce da nossa opção de consumo, nasce do nosso posicionamento, das escolhas que a gente faz, né? Sem o ser humano não existe lixo. Então, você tentar transformar a cultura é a única maneira da gente conseguir mexer nisso, né? Quando você traz o tema da política pública, resíduos, eles são hoje prioritariamente uma responsabilidade dos municípios. A lei nacional ela fala sobre isso, né? A nossa Constituição coloca que todo serviço público é responsabilidade de municípios, e o nosso Plano Nacional de Saneamento Básico diz que limpeza pública, limpeza urbana é uma responsabilidade dos municípios, é um serviço público, né? Gestão do lixo é um serviço público, então automaticamente isso cai na mão do poder público. Quando a gente olha para o papel do poder público, quando a gente olha para o papel dos municípios e da intenção dos gestores municipais, dos prefeitos, basicamente os caras estão empenhados em fazer sumir da porta da tua casa os resíduos, nem que seja para enterrar ele num terreno logo ali, causando, como o filme mostra muito bem ali, como a gente visitou junto ali em Jericoacoara, né, num caso emblemático, poluição atmosférica, degradação de vidas, contaminação do solo, lençol freático, um negócio realmente bizarro que a gente fica realmente assim transtornado de ver. E aí, quando você pensa que aquele prefeito
ele é responsável pela gestão de resíduos. E hoje a gente tem uma lei nacional, a 12.305, que fala que o resíduo tem que ser gerido de uma forma sustentável, né? E que aterrar em aterros sanitários nessas obras de engenharia seria a última alternativa para tudo aquilo que a gente não conseguiu dar o destino correto. E a gente vê 60% das cidades do Brasil usando lixões, que é aquilo que você mostra no filme. Você vê que os prefeitos eles não estão fazendo o papel deles, eles não estão cumprindo com a missão deles. Porque o prefeito ele quer voto, ele está preocupado em deixar a frente da tua casa limpa, né, para mostrar que ele cumpriu com a função dele. E falta muito a coragem de transformar a cultura, trazendo, como a Patrícia comentou, a visão e o seu envolvimento com aquele fator que causa essa degradação ambiental. E eu digo isso trazendo um exemplo de algumas cidades do mundo, por exemplo, Zurique, onde o cara não coleta o resíduo da porta da sua casa se você não fizer a sua parte do jeito que ela tem que ser. Se você não colocar revistas empilhadas e amarradinhas com barbante, se você não tirar o plástico que envolve aquela revista, o shrink, e separar com plástico, se você não acertar o dia da coleta, o cara simplesmente não tira da porta da tua casa, porque ele não vai tornar invisível uma coisa que o impacto que você está gerando. Só que para você fazer isso, cara, você tem que transformar essa cultura num nível onde o gestor público se sinta responsável pela redução do impacto ambiental e não simplesmente por acumular mais um voto porque ele deixa a frente da tua casa limpa. E isso indigna a gente pra caramba, porque você não acha aí no Brasil prefeitos corajosos para durante 4 anos de mandato exercer exatamente isso, o papel de transformador da cultura e que vai conseguir fazer com que aquilo tenha algum impacto na sua vida. Então você mandou tudo junto, dentro de um saco, no dia errado, misturado, você vai conviver com aquilo na porta da tua casa, você vai ter uma multa colada na porta da tua casa e não você vai ter a indulgência de eu retirar aquele material da tua porta, entendeu? Então eu acho que a gente está falando justamente sobre o tema que esse debate traz, que é a transformação da cultura. De qual é o nosso papel em relação a isso? O que se espera do cidadão e qual é a responsabilidade do primeiro elo dessa cadeia que somos nós? Se eu decido não comprar um produto que vem numa embalagem, por exemplo, de isopor, né, de EPS, aquele isopor não vai existir na cadeia produtiva. Ele não vai gerar resíduo na minha casa, não vai virar resíduo na minha casa. Agora, se eu faço essa escolha de consumo, eu tenho que ser responsável por ela até o final. Quando a gente vai ali e vê uma empresa, por exemplo, que decide não colocar resina reciclada na embalagem do seu produto, porque ela transforma aquela embalagem numa embalagem um pouco mais cinzenta, e aí a gente está em busca de coisas mais brancas, de coisas mais transparentes, de coisas que pareçam mais assépticas, sem se preocupar com o impacto disso, né? Cara, tem a ver com uma cultura muito estruturante ali que a gente criou do... O branco é o limpo, o que eu quero é a coisa que me parece melhor e não estou nem preocupado em o que aquilo significa. Então, tentando fazer da minha fala aqui um curta, nesse momento aqui, eu acho que é um pontapé inicial e de novo, prestigio demais. Aqui é uma honra estar sentado aqui para discutir sobre isso, porque eu fiquei muito impressionado com o filme e acho que serve como um elemento de educação, serve como um elemento de provocação e que faz a gente entender que a gente pode agir em diversas esferas, né? Você pode ser o artista, o ativista, o educador, você pode ser simplesmente o cara que separa o seu material reciclável entendendo que essa é a sua responsabilidade. Então, eu acho que tem um monte de coisa para se desenvolver de debate em cima dessa provocação. Bom, obrigado, Eric. A gente se deparou nesse processo todo de construção, né? É sempre bom deixar claro que a nossa posição como documentarista e como uma empresa de documentários, de produção audiovisual, e quando a gente tenta criar uma conversa que eu estou tendo quase que diariamente com a Giana, né, para entender qual que é o nosso papel dentro disso, né, porque a gente não é ativista ambiental no sentido de promover as ações. Pelo contrário, a gente quer reconhecer essa cadeia, essa rede de ativistas que tem aí, tanto que, como é uma jornada bem pessoal, eu acabei me aliando às pessoas que estão muito próximas de mim, que são, eu acho que 80% das pessoas que estão no filme já eram minhas amigas e conhecidas, entendeu? Você, o Tarcísio, acho que tem umas
3 ou 4 pessoas que eu não conhecia, mas que foram indicados, e pessoas... no caso da Patrícia, a gente foi indicada por 2, 3 pessoas próximas. A gente estava querendo sair um pouco também só do meu ciclo de amizade, né? Porque não é disso que se trata, né? Se trata de uma busca que qualquer um pode fazer. Então tem esse elemento, esse ingrediente de, olha, essa busca é uma busca que eu estou fazendo aqui, mas é uma busca que qualquer um de nós pode fazer. E esse feedback de toda a equipe que trabalhou no filme eu fui recebendo muito fortemente, assim, putz, esse filme está me fazendo olhar para o meu padrão de consumo, para o meu lixo, como é que eu... Né? Para eu entender aqui a minha comunidade, para eu entender o que... Enfim, então, eu acho que tem um pouco disso, mas o que eu queria falar era essa questão do nosso papel como documentarista, que é justamente tentar organizar esse conteúdo, né? Porque esse conteúdo, a gente não criou esse conteúdo no sentido de... As ideias já estavam aí na sociedade, a gente tentou organizar isso, por isso essa coisa de tentar fazer esses 7 temas que a gente está tentando pautar esses 7 temas e, de certa forma, o nosso papel é municiar, ajudar a conversar com vocês, né? Com você que está na universidade, você que está no dia a dia. Né? Por isso o documentário e não uma obra de ficção, né? Porque você pegou o que está ali e organizou a ideia para passar. E a gente percebeu, por exemplo, a gente saiu, eu convidei o Sérgio Riso, que é um grande jornalista, documentarista, um parceiro muito importante, não só nesse filme, mas para tudo que a gente anda fazendo, por exemplo, a gente tem dados da questão da política nacional e dados sobre a questão dos resíduos no Brasil que ou não são divulgados, né? A gente tem muito disso, né? Procurar as matérias jornalísticas que foram feitas a respeito desses temas, que são lixão, os catadores, eu senti um vazio, um vácuo enorme, falta muito. Então, eu entendi que o nosso papel é ir atrás disso também, tentar produzir. Então, a gente está produzindo 7 grandes reportagens feitas pela Fernanda Carpegiani, editadas pelo Sérgio Riso, e que a gente vai começar a publicar agora, que tenta discutir um pouco esses dados também, de onde são esses dados, que dados são esses, onde que tem a contradição desses dados, por que eles existem, como que eles influenciam a política pública, e a gente tentar organizar esses conteúdos para, de certa forma, municiar as pessoas que estão fazendo a mobilização, né? Então, o nosso papel ele não pode ser um papel de mobilizador em si, de articulador, de ativista em si, mas de municiar essas coisas, né? E aí, a minha pergunta agora para vocês é se vocês sentem que este assunto é realmente, né? E aí falar um pouco de governo federal e de governo municipal, as iniciativas, vocês acreditam que qual que é, falando um pouco de política nacional, né? Qual que é o problema, de onde esse abismo, por que existe esse abismo e como é que a gente pode superar esse abismo? Eu acho que cada um na sua posição, mas eu acho que pensar a sociedade como um todo, né? Acho que vamos voltar para a Patrícia e depois né? Não sei se é para ficar clara. Antes de responder essa pergunta específica, quero só voltar no que você acabou de falar, que é um pouco pensar que os temas, por mais específicos que sejam os temas, qualquer tema, eles não podem ser objeto de interesse só de especialistas, sabe? Isso me incomoda muito. Então, esse também eu acho que é uma ambição do filme, que é tratar do tema dos resíduos, mas tendo como pano de fundo, né, costurando a discussão, a política nacional dos resíduos sólidos, não é? Então, assim, de novo,
todas as pessoas estão implicadas. E se todas as pessoas estão implicadas, todas as pessoas precisam saber o que é isso. Né? Um exercício que eu acho que é bastante interessante, na universidade a gente faz isso, mas todas as pessoas deviam fazer o tempo inteiro. Quer dizer, quando a gente sai para passear, quando a gente sai de casa, né, para ver a cidade, invariavelmente nós vamos no parque, no shopping, à praia, na melhor das hipóteses, não é? E vamos para a universidade, para a escola, para o nosso trabalho. Assim, eu convidaria as pessoas de verdade, eu não estou sendo irônica, eu convidaria as pessoas a visitarem um aterro sanitário, um lixão, uma nascente de um córrego, uma usina de reciclagem, uma usina de compostagem, uma indústria, um curtume de couro. Assim, uma série. A gente precisa olhar para os grandes geradores, não é? O Eric fala uma coisa muito importante, né, a respeito de cada um de nós. Mas e os grandes geradores, né? E esse fabricante que produz algo, isso também está no filme, que produz um material que não se recicla. Né? Então, aí nem os recicleiros resolvem, não é? Então, acho que também passa por aí. Quando você pergunta dos governos, nas suas 3 esferas, há lobbies, né, com categorias e grupos. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, não é? Há lobby com os grandes geradores. Né? E há desresponsabilização do prefeito, do governo do Estado, do governo federal. Ontem eu estava acompanhando, prestigiando um debate de outras colegas minhas lá da universidade, e era um assunto sobre saneamento e a lei de acesso à informação. Né? No último ano, depois da pandemia, comentavam as colegas que houve uma flexibilização da lei de acesso à informação. Né? E a lei de acesso à informação, ela dá acesso à informação quando são processos e quando são ações públicas. Quando são ações privadas, você não acessa a informação. E quanto de dinheiro público, quanto de ação pública está na mão de um privado, percebe? Mas quando está na mão do privado, você não acessa. Então, eu acho que é isso. Assim, acho que é lobby e acho que também é desconhecimento. Quem são os gestores? Não é? É o engenheiro que nunca teve contato com o catador. Quem é o gestor? É um administrador. Nosso ministro da Saúde, outro dia disse sem constrangimento que não conhecia o SUS. Ele disse que passou a conhecer o SUS agora que ele é ministro da Saúde. Então, assim, de novo, assim, precisa haver uma conexão e uma responsabilização de cada um e de todo mundo. Né? Nós já recebi o sinal aqui de 10 minutos, então... A gente está só começando a conversa, né? Isso aí. Isso passa aí. Rápido, né? Passa rápido. Vai lá. Cara, quando você fala desse abismo, né? Que abismo é esse? Primeiro, a gente não pode esquecer que o país ele é continental e a questão de logística ela é muito delicada, né? Só que ela é muito delicada só para voltar com o resíduo, né? Para chegar com o produto é incrível como é possível. Você vai ali para o Acre, você vai achar a latinha daquela sua bebida favorita, a garrafinha da sua bebida favorita, o saquinho do biscoito e tal. Mas, de repente, quando aquilo vira descarte, vira resíduo, a logística é muito complicada. Não se paga, etc. e tal. O consumidor quer porque quer beber naquela embalagem a cerveja, o refrigerante e paciência se ela é logisticamente mais difícil de chegar de volta para a reciclagem. O gestor público também, ele quer limpar a frente da casa da pessoa e se ele está cometendo um crime ambiental como usar lixões no Brasil, é um crime ambiental e como todo crime ambiental é inafiançável, mas a gente não vê prefeitos sendo presos porque estão fazendo disposição de resíduo em lixões. E 60% das cidades fazem isso. 40% dos resíduos gerados no Brasil acabam em lixões, no meio ambiente. Então, esse abismo ele é um abismo sistêmico, estrutural, ele envolve ações encadeadas entre governo federal, fazendo o papel dele de cobrar a execução da política e não apenas postergar. Ele requer uma atuação, quando a gente fala dos lixões, é muito caro você fazer um aterro. O Brasil tem 5.570 municípios, a gente não pode achar que o Brasil é São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e BH. Não é aí que está o grande problema, onde as cidades que têm infraestrutura, que têm recursos. Então, aonde está escondido todo esse lixo? Onde estão esses lixões? No interior do Brasil, onde a gente não vê, onde não vai parar na mídia, num monte de cidades que você nem sabe que existem, que você nem conhece pelo nome, e que é onde está esse impacto todo sendo gerado todos os dias. Então, ele é um abismo cultural,
Ele é um abismo da gente ter, como a Patrícia falou, essa percepção de você sabe para onde vai o seu lixo, as pessoas não sabem para onde vai o seu lixo. E elas não querem saber. Elas não querem saber porque o lixo ele foi transformado nessa coisa que fede, nessa coisa que é só degradação. E quando você na tua casa começa a fazer um gesto simples de falar, puta, eu vou ter um minhocário ali porque eu ouvi falar que é bacana, e de repente você vê a transformação daquilo que em um dia estava fedendo na lixeira da sua casa e que, de repente, depois de um mês, dentro daquela caixinha que você resolveu empreender no seu quintal ou no seu apartamento, como eu fiz durante 13 anos aqui quando eu morava em São Paulo, não fede, não junta mosca, não faz nada, vira só um adubo para você fazer uma hortinha lá e, de repente, educar suas crianças. Então, existe um abismo... Se você manejar direitinho, né? Se você manejar direitinho. Que não é tão complicado assim. Exatamente, pelo amor de Deus, véio, se você sabe fazer um suco daquele de saquinho que você mistura com água, você sabe manejar um minhocário, né? A gente tem essa inteligência e, mais do que tudo, isso é natural. Os avós faziam, os bisavós faziam sem ter ido para uma universidade de gestão de resíduos ou de gestão ambiental. Então tem muito isso de esse estigma, né? Esse mito em cima do negócio. Então tem política pública, tem negligência do poder público, tem isenção das empresas. A gente tem uma política nacional de resíduos sólidos comemorando 10 anos agora e uma pancada de empresas no Brasil que não faz o que deve ser feito ou que faz o mínimo, mesmo sabendo que aquilo não é o que elas deveriam estar fazendo, ao texto da lei, ou pelo menos a imagem de marca que elas querem passar para o consumidor. E aí quando você chega com um projeto como é o nosso lá na Recicleiros, quanto custa fazer logística reversa de embalagens com o projeto que a gente faz, de geração de emprego, de educação ambiental? R$190 por tonelada. Nossa, mas isso é muito caro. Isso não representa 1 centavo no produto na gôndola. Se você dividir quanto pesa uma embalagem, quanto que é. E aí você está falando que é caro isso. Então, assim, o consumidor tem que fazer as escolhas conscientes. As empresas têm que ser colocadas no seu devido lugar, com o papel e responsabilidade que elas têm. As prefeituras têm que ser cobradas, né? A gente investe em cidade, a gente chega, a gente dá assessoria técnica, a gente põe máquina, põe infraestrutura e tal, e de repente o prefeito resolve não fazer o mínimo que é a parte dele. Então, eu acho que a gente só vai ver esse cenário mudar se a gente conseguir fazer essa roda, todas essas engrenagens trabalharem de uma maneira harmoniosa. Senão a gente vai ficar de novo empurrando com a barriga. Então tem que dar luz, tem que virar matéria de jornal, tem que prender prefeito, tem que cobrar o poder público, tem que expor as empresas que estão ali, de repente, falando que é muito caro gastar 1 centavo por embalagem para fazer logística reversa. E a gente tem que fazer as nossas escolhas. Você vai beber o quê? Você vai comer o quê? Você vai comprar de quem? E quando você vê o seu vizinho jogando tudo misturado ali, você tem que fazer um post, você tem que pôr no WhatsApp ali da galera do condomínio, porque essa é a tua parte. É isso que esse é o ativismo que a gente tem que fazer e tem que fazer mesmo. Tem que fazer, tem que gravar o vídeo empoderando a galera, tem que falar como que você faz, tem que dar exemplo. Eu acho que é o que a gente tem que fazer, é uma solução sistêmica e a gente tem que agir em todos os pontos. Não adianta agir em um. Cooperativa de catador, então vamos lá e vamos doar aqui na cooperativa de catador uma máquina nova. Catador não vive de máquina. Catador vive de conseguir vender aquilo que ele heroicamente conseguiu coletar, porque prefeitura nenhuma faz direito de coleta seletiva e não remunera pelo serviço. Mas não adianta enfiar um monte de resíduo dentro de uma cooperativa lá em Ji-Paraná e não ter como tirar o negócio de lá. Isso não é fazer gestão sustentável de resíduos sólidos. Alguém tem que pagar a conta. E quem ganha o dinheiro com isso tem que pagar a conta. Quem ganha dinheiro? As empresas que vendem e as prefeituras que cobram imposto. Ponto final. Então eu acho que esse é o caminho. Ele tem que ser um caminho que chegou a hora de fazer. Posterga, lei, prazo tal, e a gente nunca vê o negócio acontecendo. Tem avanços, Léo? Tem avanços, cara. Não é só... Acho que a própria política já é um avanço, né? É um grande avanço. Mas ela é uma alavanca, ela é um meio. Ela precisa ser executada. Então, tem muita coisa acontecendo legal? Tem, mas a gente ainda recicla 3% de 80 milhões de toneladas ano que a gente gera nesse país. Então não dá para só comemorar, né? É fácil vir aqui e mostrar, olha o case ali do catador que está ganhando R$1.000 e trabalhando de máscara, porque agora ele tem o EPI. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus. A gente está falando desse cara ter perspectiva. A gente está falando de reciclar 30%, pelo menos, dos resíduos sólidos que a gente gera. Compostagem, cadê compostagem? Quem faz compostagem? Eu com as minhas minhocas, não é disso que a gente está falando, entendeu? Tem uma outra coisa bem interessante, não apenas do ponto de vista desse tema, mas de qualquer tema no Brasil, que é a incapacidade das prefeituras, né? Técnica, financeira e de disposição. Técnica, financeira, de recursos humanos, de disposição.
noção de quem é o prefeito, de quem são os secretários. São sempre pessoas, sempre, não vou generalizar, mas costumeiramente são pessoas completamente descoladas do tema, do problema, do que está acontecendo. Mas você sabe, a gente trabalha com cidades selecionando através de editais anuais, porque antes a gente batia a porta e falava, olha, eu tenho uma proposta aqui, não custa nada para você, eu vou te ajudar durante 5 anos, vou trazer recurso das empresas e vou implementar a coleta seletiva aqui. Vamos embora? Bati a porta na cara. A gente falou, bom, eu vou gastar a sola do sapato e não vou conseguir fazer em uma cidade. E a gente inverteu essa história, trocando ideia com o Léo, sobre um edital. Falou, bom, se eu posso fazer em 10 cidades, vamos descobrir quem quer. Beleza. E aí a gente começou a descobrir que existem pessoas maravilhosas no poder público. Existem principalmente secretários de meio ambiente, como vários casos que a gente tem conhecido, que são pessoas realmente engajadas, e eu me surpreendi com o funcionalismo público, seja por cargo concursado, seja por cargo de confiança. Mas muitas vezes esses caras não têm força para fazer. Porque o gestor, e aí é coisa do prefeito, não chega numa sala de reunião, põe o cara de infra, o cara de assistência social e o cara de meio ambiente e fala, eu quero ver isso acontecer em 4 meses. Qual é o indicador que a gente vai buscar? Qual que é o resultado-chave? O Google usa a OKR, a Intel usa, a gente vai usar também. Nosso objetivo é desviar 15% dos nossos resíduos recicláveis dos aterros e lixões. Então eu quero em 4 meses essa meta cumprida. Não, o cara faz um blá 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 na tua cara, os secretários estão ali desesperados tentando fazer o papel dele, porque são caras às vezes engajados, pode não ter a capacidade técnica, mas a gente aporta, essa é a nossa oferta. Mas a hora que a gente vira, o cara deve nitidamente falar, ó, já enrola, vamos enrolando e menos. Por quê? Porque o lixo é uma caixa preta. Incomoda, né? Os caminhões de lixo... É incômodo. E mais uma do que isso... Uma coisa que eu aprendi com isso é que é um assunto incômodo. Sabe por que ele é incômodo muitas vezes? Porque como é que você controla um caminhão compactador que ninguém vê o que está dentro e que eu falo para você que saíram 8 toneladas? E por isso eu falo que eu preciso aqui de 8 caminhões. E se você abrir aquele caminhão, será que ele está cheio? Quanto dinheiro vai aí dentro? Os maiores contratos de prefeitura são sempre os do lixo. Sim. Os mais difíceis de controlar, os mais difíceis de fiscalizar. Isso daria outro filme, né? Daria um filme só para falar disso. Esse é um assunto que surgiu, bateu na minha porta várias vezes e eu não consegui abordar, até porque eu acho que é um assunto mesmo para um filme à parte, né? E não é a proposta do filme também, né? E que talvez precise de um coletinho à prova de bala jogado embaixo da sua camisa aí, porque não vai ser fácil tocar nessa ferida. Mas a gente levou uns trancos aí nesse caminho também. Indo por esses caminhos, a gente levou uns trancos também. Eu já levei vários. Mas, gente, é isso, né? Infelizmente, é isso. Temos que terminar? Dá para ficar mais um pouquinho? Não. Antes... Eu acho que a gente pode deixar uma palavra final de cada um, de nós aqui, e eu posso encerrar, passo para a Patrícia, depois para o Eric, e eu encerro, mas eu queria, deixei por último de propósito para agradecer muito, porque fiz aqueles agradecimentos todos de equipe, instituições, patrocinadores e tal, mas agradecer principalmente as pessoas que estão no filme, né? Que foram objeto do nosso olhar e que eu espero ter olhado com muito cuidado, carinho, sensibilidade para essas pessoas, a começar por esses personagens, artistas, designers, a Vicenta, a Roberta, a Maria Dias, sensacional, o Vandré, o Luiz César, o Rodrigo Bueno, a Leia, que são... Esqueci alguém? Não, né? Está todo mundo aí, né? A Roberta já falei. Roberta segunda. Então, são personagens incríveis, né? São pessoas incríveis, né? Essa coisa de ficar chamando pessoa de personagem é um vício de documentarista que parece que não é mais um ser humano, né? É um boneco. Virou só é um boneco de pano. Então, são pessoas incríveis, com histórias incríveis e que inspiram e nos alimentam muito, assim. O tempo todo eu fui alimentado por essas 7 pessoas incríveis e também agradecer aí
aqui, agradecendo pessoalmente a Patrícia e o Eric, que são as pessoas que deram depoimentos e que eu consultei, e que muitas delas, assim, que eu ficava enchendo o saco, do Rafa, do Eric. Não sei, acho que eu não enchi muito o saco além da entrevista. Falta de intimidade, falta de intimidade. Mas o Fernando Beltrame, putz, eu enchi muito o saco do Fernando. Tipo, mas esse dado aqui não está batendo com isso daqui, onde é que é? Por que o dado... Entender essa coisa toda. A Mariana Rico, enfim, eu queria agradecer todas essas pessoas que dedicaram o seu tempo, o seu conhecimento, tudo, emprestaram para o filme. Espero poder ter conseguido projetar esses pensamentos de alguma forma para ir para um patamar de discussão pública. Então, eu queria deixar aqui registrado meu muito obrigado, e faço isso através de vocês para todos que participaram do filme. Então, vamos fazer uma rodadinha aí de uma fala rápida para a gente terminar. E começando pela Patrícia, você, e aí eu encerro tudo. A minha fala final é de que todos os dias quando eu acordo eu fico muito em dúvida se eu sou uma pessoa otimista ou se eu sou uma pessoa pessimista, né? E quando eu concedi a entrevista a você, eu lembro que no final da entrevista eu falei, meu Deus, ele não vai conseguir aproveitar absolutamente nada dessa fala horrorosa e super pessimista. Mas no dia seguinte dei aula, enfim, e estou sempre pensando, sempre preparando aula, pensando nos alunos, enfim, pensando na minha prática. E assim, o que eu quero dizer é que o ofício de professor, ele independe do que eu queira, assim, o ofício de professor, ele é inerentemente um exercício de uma pessoa otimista, sabe? E esse otimismo, ele está em cada aula, sabe? Cada aula, cada descoberta, cada pesquisa, cada proposta, cada ação, cada diálogo, cada vez que você sai com os alunos da sala de aula, faço isso com os meus estudantes, cada vez que isso acontece, na verdade, cada vez que você tenta explicar esse tipo de assunto tão complexo, tão difícil, na verdade você está transferindo e compartilhando, sabe? E dando uma senha, uma dica, sabe? De que existe um desejo muito forte em nós de que as coisas sejam diferentes. Porque se esse desejo não existisse, sequer você pensaria nesse tema como pauta. Sequer você pensaria em compartilhar o teu saber, ou a tua ignorância, né, ou a tua limitação, ou a tua dificuldade, com qualquer tema que seja, né? E os estudantes, os jovens, são muito sabidos, né, são muito espertos, e têm repertório, e trabalham, e têm vidas muito potentes, muitas vezes com muitas dificuldades, conhecem pontos diferentes da cidade, que é aquele que você não conhece, sabe? Então, essa troca, ela alimenta um otimismo, né? Alimenta o otimismo do professor, que seguidamente, rotineiramente, cotidianamente, está tentando, né, explicar as dinâmicas da cidade, do Estado, do Brasil, do mundo, a partir de um desejo de que as coisas sejam diferentes, né? Quer dizer, para nós é muito difícil acompanhar o raciocínio do Eric, essas estatísticas que são tão modestas, não é? Super importantes, né? Super relevantes, fundamentais, mas que são modestas. É difícil compartilhar isso com os estudantes, mas é a partir daí, não é, que a gente é um recado, assim, sabe? É um apelo, na verdade, mais do que um recado, é um apelo, é uma súplica de que a gente acredita que pode ser diferente. Caso contrário, nós estaríamos fazendo outra coisa, né? Esse é o meu recado final. Obrigado pelo convite. Obrigado você, Patrícia. Eric. Muito bom. Bom, pegando o gancho na fala da Patrícia, né, sobre otimismo ou pessimismo, eu acho que eu sou um otimista, senão nem aqui estaria mais, porque é muito fácil olhar para tudo e se desesperar. Então, eu sou otimista, mas que olho sempre para a metade vazia do copo. Eu debato muito isso lá dentro da Recicleira. Eu sou assim, cara, às vezes é uma chatice, mas que bom, né? Porque quando a gente olha para a parte vazia, a gente tenta encher ela. Se a gente se contentar com a metade cheia, a gente se acomoda. E aí, então, eu termino, acho que só com duas frases aqui que eu gosto muito. Uma que eu ouvi pela primeira vez do meu professor de teologia aqui na PUC, o Josimas, uma lenda, que é: eu sou eu em minhas circunstâncias, se não as salvo, não me salvo eu.
E outra que eu ouço muito no Baiana System ali, que é o lucro, máquina de louco. E eu acho que essas duas frases, elas trazem várias coisas que me fazem refletir todas as noites, dormir pensando nisso, acordar pensando nisso e tentar fazer da nossa experiência aqui nesse planeta alguma coisa que tenha algum valor, né? Porque vir aqui só para ganhar dinheiro e jogar lixo pela janela definitivamente não me seduz, isso, né? Não me seduz. Léo, obrigado, cara. Parabéns de novo aí, você é fera, mano. Obrigadíssimo. Eu quero aproveitar, então, para falar de uma pessoa que eu não falei, mas que eu acho que é um sustentáculo para o filme, e que é o Ailton Krenak, que para mim é um dos pensadores mais potentes que o Brasil e que o mundo tem, porque é de uma simplicidade e de uma riqueza, de um pensamento muito vivo, latente, e que ele, no final do filme, quem conseguiu assistir aí, está com essa frase na cabeça, além da música do Baiana System, que já está tocando aqui para mim e tal, né? Bom, né? Potente. Que é essa coisa que ele chama da esperança placebo, né? Falando de temos que ter utopia, mas a utopia não pode ser esperança placebo, que eu acho que coloca essa coisa do otimismo e do pessimismo numa balança interessante, né? Que olha, a gente não pode ficar se enganando achando que está tudo, né? A frase dele é pesadíssima, fortíssima. Me pega toda vez que eu assisto de novo, me pega de novo, porque a gente fica criando utopia com base numa esperança, né? Numa paixão muito negativa, né? Uma paixão essa da utopia, da esperança, mas se a gente partir do real, ela pode ser muito potente, né? Então... E você, consumidor, cara, vá além do marketing, né? Toma cuidado com o marketing, porque é cada coisa que a gente vê aí, né? As empresas são muitas vezes especialistas em criar essas percepções que colocam a gente, nos enganam, né? Então, a galera vai ali vendo uma embalagem, um negocinho, fica encantado, né? Porque o cara trocou a embalagem brilhante pela embalagem fosca, parece que ela é sustentável e aí tudo está resolvido. Então, a gente cai muito fácil nessa vala fácil. E é confortável acreditar nessas coisas, muito, né? Fácil. E comer o salgadinho ali sem culpa. Eu acho que o documentário é um grande antídoto para essas falácias todas, né? Faz parte da nossa missão, né? A embalagem precisa ser brilhante, né? Por que razão? Por quê? Lembra dessa fala ali do Rafa? Lembro, Massa. O primeiro corte que eu fiz do filme tinha uma fala do Rafa falando isso. Mas essa embalagem precisa ser desse jeito? Colorida, brilhante. Precisa ser brilhante, colorida? Precisa disso? Bom, gente, quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado, estou muito feliz. Eu estou sentindo a energia de vocês que estão aí, que assistiram juntos. Quero dizer que a gente vai deixar esse link do filme aberto até amanhã. E eu queria, Giana, você está aqui prestando atenção? Eu queria trazer a Giana aqui para a gente falar um pouquinho. Traz os presentinhos. A gente trocou até de máscara para aparecer aqui ao vivo, meu. Combina mais com o sapato dela. A Giana, que ela trouxe aqui os lambi-lambis. Qual que é? A gente tem esse aqui. Quer ajuda aí? Opa! Ai, meu Deus, derruba tudo. Olha o patrocinador. O que é descartável? Somos nós ou é o lixo? Quem me diz? E aqui, para onde vai o seu lixo, que vocês já conheceram antes? Ai, vou tirar a máscara agora, lógico, é verdade, esqueci. Então, vocês podem entrar no site do Descarte e colocar o e-mail lá, porque a gente vai nós estamos formando uma rede mobilizadora de pessoas em prol da causa do lixo. E aí a gente vai mandar um monte de conteúdos legais que vocês podem replicar nas redes, colocar para tudo que é lado, falando do filme ou não, tá valendo, lógico que falando do filme melhor, e aí acessa lá no site, coloca o e-mail que a gente vai estar sempre em contato mandando isso e nós vamos mandar um lambe para vocês. Olhando ali, Gi. Ali, vamos mandar um lambe para vocês, é isso. Demais. Ô, pessoal, então vamos dar um presentinho para o Eric, para a Patrícia. O que nós vamos ganhar? Irado. Eu queria um de cada. Não, a gente quer dar um cartaz também. Vou pegar para vocês. Espera aí, para pôr no escritório. Isso que eu ia falar, meu. Hoje em dia com as videoconferências e tal. Põe um cartazinho decorar atrás meu, e tal, sem dúvida.
Sem dúvida. Pô, sério mesmo? Ô, louco. Saravá, belo presente, ó. Cadê? Ali. Valeu. Tem onde colocar na faculdade? Então vai um para ela também. A gente tira do cenário, dá para pessoa. E detalhes de papelão, hein, gente? Não é banner. Muito bom. Não, gente, muito obrigado. Tem função pedagógica, é de longa duração, então... Gostou? Então vamos lá. Obrigado. Massa, valeu, Então estamos aqui, todo mundo ouvindo, né? Louco, máquina de louco. É isso aí, pessoal. Valeu. Valeu, obrigado. Assistam Descarte, divulguem e vamos lá. Obrigado, pessoal. Obrigado vocês aqui da Unibis. Consumam menos. Muito gente maravilhosa. Valeu. Maravilhoso, valeu. Tchau.